tempo eu tenho orado pedindo ao Senhor algumas direções, e eu tenho pedido ao Senhor um coração sensível àquilo que Deus tem para nós. E nós estamos vivendo já um tempo de muitas mudanças, um tempo onde circunstâncias estão sendo transformadas ao nosso redor. Nós estamos vivenciando isso como humanidade. Mudanças que estão trazendo, mudanças significativas, que estão afetando a nossa vida, nossas rotinas, nossos relacionamentos. E não tem jeito. É algo que nós não temos como brecar. Até porque mudanças são necessárias, são fundamentais. E se tem uma coisa que é verdade, que a única coisa constante no mundo é que mudanças acontecem. Que os tempos mudam. A Bíblia fala que o sábio, ele sabe o tempo e o modo das coisas, ou seja, e Deus é Deus poderoso que ele muda tempos e épocas. Então, novas estações são estabelecidas, novos tempos são estabelecidos, e cabe a nós termos a sensibilidade de perceber tudo isso, discernir tudo isso e adaptarmos para tudo isso. Então nós precisamos entender que transições são necessárias para que Deus nos leve para aquilo que Ele deseja para a nossa vida como promessa de Deus. Nós precisamos entender que transições são necessárias e que hoje em dia as coisas já não são mais como eram antes. Muitas coisas mudaram. Você consegue se imaginar sem o seu smartphone? Não tem mais como. Você consegue imaginar hoje sem algumas tecnologias e o nosso estilo de vida? Na verdade, quando nós paramos, a gente fica pensando, como que a gente conseguia viver sem tudo isso? Conseguia, mas hoje não consegue mais. Por quê? Porque as coisas mudaram. E nós precisamos entender isso. Agora, o problema é que nós temos dificuldades, e boa parte das pessoas tem muita dificuldade em aceitar mudanças. Porque é o que nós fazemos constantemente que nos traz estabilidade. Então, mudança, para a maioria das pessoas, é algo muito difícil. Porque o não mudar é ficar naquela circunstância de estabilidade, é a zona de conforto, é onde eu me sinto seguro, é onde eu estou adaptado, é onde eu já sei o espaço que eu tenho. Então, quando fala de mudança, é algo que nos aterroriza por dentro. A maioria das pessoas tem essa sensação. Mas nós precisamos entender uma coisa, que ao invés de competir com a realidade, porque essa é a realidade, ao invés de nós competirmos, ao invés de ficarmos resistindo à mudança, nós precisamos aprender a cooperar com essa realidade. Em vez de competir com essa realidade, em vez de ficar resistindo muito a essas mudanças, nós precisamos aprender a cooperar para que o reino de Deus avance, para que o propósito de Deus seja estabelecido, para que o chamado do Senhor para a minha vida seja estabelecido. Eu preciso aprender a não resistir, mas a cooperar com essa nova realidade. Quem está entendendo, diga amém. E nós precisamos ter percepção espiritual, para que nós possamos entender quando as estações mudam. Nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual, essa percepção de que as coisas estão mudando. Então, como que eu faço esse processo de transição? Como que eu me comporto? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer nesse novo tempo? Porque senão eu fico para trás. Aí eu fico obsoleto em relação àquela circunstância. E aí eu perco as oportunidades de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu não tive percepção, porque eu resisti a essas transições, e aquilo às vezes atrapalhou ou atrasou aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então ter a percepção correta para as transições necessárias é fundamental. E nós precisamos de graça nesses dias para entender isso. Porque eu creio que Deus está nos querendo
nos conduzir. Eu acredito que como igreja local, e eu falo como pastor da igreja local, Deus está querendo nos conduzir para um novo tempo, para uma nova estação, para uma nova era de Deus para nós. Mas nós precisamos transicionar de forma correta dentro daquilo que é vontade de Deus. E transições são necessárias. E interessante que Deus ele usa pessoas chaves para fazer essas transições. Quando eu falo de transição na Bíblia, eu encontro alguns homens que foram chaves, entenderam isso e fizeram isso da forma correta e prosperaram no Senhor. Cumpriram o propósito justamente porque entenderam isso. E eu queria falar aqui de alguns personagens que entenderam essa questão da transição e que isso possa nos inspirar. Que essa palavra possa te inspirar, que essa palavra possa trazer respostas para você, que essa palavra possa te direcionar. Hoje de manhã eu preguei ela aqui e eu recebi pessoas mandando mensagem para mim agora, durante o dia, que ouviram essa mensagem de manhã e falaram: pastor, isso aqui foi uma resposta do céu para a minha vida. Então que você tenha os ouvidos certos para ouvir essa palavra, o coração correto para receber essa palavra, que essa palavra produza transformação para a tua vida. Quem crê, diga amém. Amém. O primeiro personagem que eu queria falar nessa noite é Josué. Abra comigo Josué capítulo 1, versículo 1. Josué vem de uma temporada de 40 anos, onde ele saiu do Egito com todo aquele grupo de homens e mulheres que saíram do Egito, liderados por Moisés. Todo mundo conhece a história, o mar se abriu, as 10 pragas, Moisés trouxe as leis, manifestações do poder de Deus, maná durante 40 anos alimentando aquele povo, a nuvem que cobria eles durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o cuidado de Deus no período do deserto. E durante 40 anos Josué viveu dessa maneira. Só que aí, pouco antes de entrar na terra prometida ali em Canaã, Moisés morreu. E o sucessor de Josué, de Moisés, seria Josué. E Josué capítulo 1 é justamente esse momento. É o momento onde a transição da liderança, a transição de uma geração, que uma geração morreu no deserto, uma nova geração nasceu no deserto, e agora essa nova geração iria entrar na terra prometida. E Josué agora é o responsável por essa transição. E Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É interessante que Deus já começa falando com Josué. E a primeira coisa que Deus fala com Josué é: olha, Josué, Moisés morreu. É claro que Josué sabia disso. Josué estava no luto ainda. Josué estava ainda passando pelo processo ali de sofrimento por conta da perda daquele homem tão especial, da sua figura, do seu herói. E Deus vem e fala assim: Moisés morreu, Josué, levanta e entra na terra prometida. Sabe, quando Deus repete a informação, não é porque nós carecemos, quando Deus repete coisas para nós, não é porque nós carecemos de informação, é porque nós precisamos de revelação. Então quando Deus traz a ênfase, olha, Moisés morreu, não é porque Josué não sabia que Moisés havia morrido, é que Deus estava afirmando: olha, Moisés morreu, mas você precisa entender agora que uma nova época, um novo momento, um novo tempo está sendo estabelecido, porque Moisés representava o período do Egito, o período do deserto. Moisés representava uma era passada, mas agora ele tinha que transicionar para esse tempo novo. A porta de Canaã estava aberta, então ele não tinha mais
mais que ficar em luto em relação a Moisés, mas agora ele tinha que entrar para conquistar. Porque Moisés era como um pai, um mentor para Josué. Ele era um suporte. Durante 40 anos Josué ficou sobre a sombra de Moisés. Moisés era o herói de Josué. Era referência como pessoa, como homem e como homem de Deus para Josué. Tudo que Josué precisava vinha de Moisés. Todas as perguntas e questionamentos ele buscava Moisés. Só que agora Moisés morreu, o suporte foi tirado, a muleta foi arrancada, e agora Josué precisava entender que o ministério dele estava sendo estabelecido, ele que precisava entrar nesse novo momento da sua vida. Ele precisava transicionar agora, deixar de ser apenas uma sombra para ser o personagem principal, deixar de ser o coadjuvante para ser o principal da história. E muitas pessoas às vezes têm dificuldade de transicionar para aquilo que Deus tem para a vida dela. Porque agora Josué precisava responder ao seu chamado. Durante 40 anos, o contexto começa dizendo, ele era servo de Deus e ajudante de Moisés. Só que agora ele não era mais ajudante de Moisés, agora ele seria o líder principal daquele grupo todo. Então agora um novo tempo, uma nova estação estava começando na vida de Josué, e ele precisava transicionar para esse novo tempo. Porque Moisés foi durante muito tempo uma muleta, e às vezes Deus faz isso. Deus arranca. É como se a gente tivesse subido uma escada de glória em glória, avançando no Senhor, e nós temos os corrimões, porque às vezes a gente está cansado, e às vezes a gente está caminhando, e a gente se sustenta em uma situação, a outra situação, aí Deus vem e arranca esses suportes da nossa vida, para que a gente possa aprender a confiar plenamente no Senhor. Às vezes Deus arranca circunstâncias da nossa vida, pessoas da nossa vida, não porque elas eram ruins, mas é simplesmente para que agora nesse novo tempo nós possamos ser estabelecidos naquilo que Deus tem, e nós possamos avançar confiando plenamente no Senhor, porque para cada fase de Deus há um nível de fé exigido. Durante muito tempo a fé de Josué era em Moisés, e agora para esse novo tempo a fé dele precisava ser em Deus. Quando estão entendendo, diga amém. Sabe? Só que isso tudo traz muita insegurança, muito medo. O próprio texto deixa claro que ele fala, se levanta, provavelmente encontrou um homem prostrado, ali de luto, e agora se questionando o que vai ser da minha vida, como que eu vou fazer, medo do novo, porque ele estava inseguro. Se você seguir o texto durante 3 vezes Deus fala, ser forte e corajoso. Deus fala para ele ter coragem, porque provavelmente o coração de Josué estava tomado do medo. Medo do quê? Medo do novo. Medo do que viria, medo do que como que seriam as coisas, porque agora não teria mais o suporte que ele tinha. E agora ele precisava confiar plenamente no Senhor. E tudo que é novo nos traz medo, nos traz insegurança. E Josué provavelmente se sentia medroso em relação a isso tudo. É uma terra para ser conquistada, e como que eu vou fazer isso? Às vezes ele se sentia inadequado, eu não estou pronto, eu não estou preparado. E é assim a sensação de muita gente diante das oportunidades, diante das portas abertas, diante dos desafios. É essa sensação que às vezes muita gente tem. Ela não se sente adequada, preparada, qualificada para aquilo. E aquilo traz medo, traz insegurança. Insegurança por quê? Porque era uma responsabilidade. Agora eu não tenho mais a desculpa de, é Josué que resolve. Agora tem que ser eu. Antigamente, durante 40 anos, ele teve uma desculpa. Mas é Josué que tomou a decisão. Agora é Josué, só que agora não. Agora sou eu. Agora a responsabilidade é sobre a minha vida. Agora sou eu que tenho que tomar as decisões. Agora sou eu que tenho que dar a direção. Sou eu que tenho que ter a percepção correta. Durante 40 anos ele ficou ali, e Josué subia ao monte, orava, Deus falava com ele, e ele trazia, falava, orientava. Mas agora não, agora é ele que teria a responsabilidade de subir ao monte, de orar, de clamar e falar, Deus, como é que eu faço?
E isso tudo traz medo. Mas é assim. Porque nós nos sentimos inadequados, desqualificados. Paulo sentiu isso. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Deus vem e fala com Paulo. E fala assim: mas ele me disse, ele quem? Deus, minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, ou seja, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Sabe, Paulo entendeu uma coisa, quando Deus falou com ele assim: quando eu estou fraco, então aí sim eu estou preparado para que eu possa viver a glória de Deus sobre a minha vida. Ele entendeu que a glória de Deus só poderia se manifestar na fraqueza dele, não na força. O mundo quer a nossa força, Deus quer a nossa fraqueza. O mundo quer o nosso currículo. O mundo valoriza e exalta os mais fortes, os mais qualificados, os melhores currículos. Mas com Deus não é assim. Com Deus, para você ser grande, você tem que ser pequeno primeiro. Para Deus, para você ser forte, primeiro você tem que ser fraco. Porque Deus, Ele só pode se manifestar na nossa fraqueza, porque Ele trabalha com a nossa incapacidade. Deus trabalha quando o homem reconhece, quando tem a humildade e fala: olha Deus, eu não posso, eu não tenho condição, não dá. Paulo está dizendo, é um desafio muito grande. Josué estava falando, é muito grande, é muito acima da minha capacidade. E Deus falou: bom, quando você reconhece isso, é o momento que você está pronto para tal desafio. Glória a Deus. E é interessante que ele fala no versículo 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Mas Deus começa falando com ele: olha, a minha graça te basta, ela é suficiente. Não é o teu currículo, não é a tua força, não é a tua qualificação, não é a tua inteligência que eu preciso só de uma coisa, da sua fraqueza. Muitas vezes, para transicionarmos para novos momentos, para as novas temporadas, nós precisamos entender que naquilo nós nunca vamos estar prontos o suficiente, adequados o suficiente, qualificados o suficiente, mas nós temos a Cristo que nos capacita, porque a graça deles é que nos basta. Para cada tempo da nossa vida, é a graça de Deus que vai nos sustentar, é a graça de Deus que vai nos qualificar, é somente dela que eu preciso para cada etapa da minha vida. Muitas vezes resistimos a mudanças, resistimos às transições, porque não nos sentimos qualificados, mas nós precisamos entender e confiar na graça de Deus. Amém. Sabe, porque para Deus entrar em cena, Deus precisa expor a minha fraqueza. Para Deus entrar em cena, Ele precisa encontrar lugar na minha vida. E só vai encontrar lugar quando houver fraqueza. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E Josué agora, ele precisava decidir. Josué precisava tomar uma decisão na vida dele. Ou ele ficava se lamentando e morria no deserto, ou ele se levantava e entrava para Canaã. Porque olha, morrer no deserto não deve ser uma coisa tão gratificante, mas morrer na divisa do deserto, olhando para a terra prometida, deve ser pior. E infelizmente tem pessoas que às vezes têm essa atitude, porque ela tem medo, ela vai, mas na hora que é para dar o passo final, na hora que é para fazer a ação final, parece que ela volta para trás. Sabe?
Quando eu falo que Josué precisava tomar uma decisão, ele precisava decidir, foi o seguinte: Moisés, até aqui foi muito bom. Que Deus falou para ele: Moisés morreu, só que agora segue a vida. Ele precisava tomar uma decisão. Moisés foi muito bom, mas foi bom para aquele momento. Moisés foi fundamental para a saída do Egito e para ficar no deserto. Agora, para a terra prometida, não é mais Moisés, agora é Josué. E nós muitas vezes precisamos tomar decisões na nossa vida. Para aquele momento, aquela circunstância, aquelas pessoas foram fundamentais para fazer a gente transicionar, para a gente migrar de uma situação para outra, para nos ajudar a atravessar os desertos da nossa vida. Mas para novos níveis, às vezes são outras circunstâncias que são necessárias. Porque Moisés foi para o tempo da saída do Egito e para levar o povo durante o deserto. Agora, o povo precisava de um outro líder. Tem uma coisa muito interessante nisso. Tem uma aplicação muito sábia da parte de Deus. Para essa fase da vida, do deserto, da saída do Egito, era necessário um líder como Moisés. Moisés, ele era um líder com uma características mais introspectiva. Você não vê em nenhum momento Moisés pegando em arma, brigando, matando, guerreando. Não, no máximo que você vê Moisés é com as mãos levantadas intercedendo durante a guerra. Ele não entrou na guerra diretamente, ele ficava só orando, intercedendo. Mas quando o cara é para subir no monte, Deus revela para ele a Torá, né, que na verdade é o Pentateuco, ele que escreveu as leis, as estruturas da tabernáculo. Deus deu para ele teve todas essas percepções, ele estabeleceu ali a organização daquele povo no deserto. A liderança de Moisés foi fundamental para aquele momento. Só que agora, em Canaã, é um outro momento, não é mais deserto. Agora é Canaã. Agora tem cidades a serem conquistadas, tem povos a serem, tem guerras a serem travadas. Então, agora precisava de uma nova liderança, que é a característica de Josué, porque Josué era o brigão da história. Josué é o cara que ia lá e fazia o negócio acontecer. O que isso nos ensina? Que é justamente isso. Para esse momento tem pessoas e circunstâncias que foram fundamentais, mas para esse precisa mudar. E às vezes não mudar necessariamente as pessoas, mas o nosso comportamento diante disso. Você está entendendo? Tem momentos para a nossa vida que exige essa atitude minha, esse nível de liderança, esse estilo de liderança, mas para esse momento eu tenho que mudar, eu tenho que me adaptar. Não adianta eu querer ser Moisés aonde é para ser Josué. E não adianta eu querer ser Josué aonde é para ser Moisés. Porque agora em Canaã é briga, é Jericó. Percebe que eles têm que rodar a cidade, tocar a trombeta, carregar a arca, entrar nas outras cidades, guerrear. Isso não é uma coisa simples. E muitas vezes na nossa vida, por não termos essa percepção, nós perdemos o time da coisa. Então é importante nós entendermos isso. Eu tenho percebido na minha vida. Eu sou desse jeito, eu tenho essa característica, ótimo. Importante você ter esse autoconhecimento. Porém, nós precisamos também ser maleáveis ao ponto de nos adaptarmos para novos tempos, porque novos tempos exigem novas posturas. Paulo disse que quando era menino eu fazia coisa de menino, mas agora eu não sou mais. Eu sou homem, eu cresci. Quantos estão entendendo? Digo amém. Sabe, tem momentos na vida que é assim. Eu não gosto, às vezes tem maneiras de ser que eu tenho um estilo, mas eu percebo como eu preciso às vezes exercer uma nova maneira, um jeito diferente para que aquilo aconteça. Sabe? Nós precisamos entender que para aquele tempo Moisés foi bom. Às vezes na nossa vida tem relacionamentos que foram bons, foram fundamentais, mas agora eu preciso entender que é um novo tempo e às vezes são novos relacionamentos. Quem está entendendo, diga amém. Nós
nós precisamos nos relacionar, porque precisamos aprender a transicionar. Moisés era a maneira antiga de se fazer. Ele não desrespeita a Moisés, falando, não, eu não quero saber de Moisés. Deus estava falando assim, Moisés foi bom, foi ótimo, mas acabou. Agora é uma nova era, um novo tempo. E você precisa entrar por aquilo que Deus está chamando você. O segundo personagem é Isaías. Isaías também passa por um processo de transição poderosa. Abre comigo Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Isaías 6 relata o momento onde Isaías tem um encontro genuíno com Deus. Ele vê Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê o trono de Deus. Deus vem e toca na vida dele, o chamado dele é estabelecido. Só que esse momento tão especial e fundamental na vida de Isaías começa no ano da morte do rei Uzias. Isso foi algo sério que marcou a vida de Isaías. Às vezes pode ser que você já conhece, já tinha ouvido falar de Isaías. Porém, às vezes eu nunca tinha ouvido falar de Uzias. Então eu quero falar um pouco de Uzias. Quem foi Uzias para Isaías citar ele dessa forma? Segunda Crônicas 26, versículo 3 e ao 5 diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, em algumas tradições o que era reto aos olhos do Senhor, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, o profeta, e que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem foi Uzias? Uzias foi um dos reis de Israel no período de reis. E esse período ele foi bem conturbado na história de Israel, porque às vezes tinham reis bons e reis ruins. Reis que reinavam durante pouco tempo e reis que reinavam durante muito tempo. E quem foi Uzias? Uzias foi um desses bons reis que reinou durante 52 anos. Ele foi o governante máximo de Jerusalém e daquele povo durante 52 anos. Isaías cresceu vendo e tendo ele como referência espiritual, como um homem de Deus. E a Bíblia diz que Uzias, além de um homem, um rei, ele também foi um homem que buscou. A Bíblia diz que ele se propôs, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, se propôs a buscar o Senhor. E por conta disso Deus o prosperou. Então durante 52 anos da vida de Isaías, Uzias era grande referência espiritual para a vida dele também. Então isso marcou a história. Por quê? Porque agora Uzias morreu. E ao mesmo tempo que Uzias morreu, Deus vem e traz uma experiência significativa para Isaías. Tudo isso mexeu demais com Isaías. Por quê? Porque agora Uzias, o líder, morreu. Isaías é levantado como profeta. Por que ele fala no ano da morte do rei Uzias? Porque agora ele não saberia como seria dali para frente. Você vem de uma história de tempos bons e tempos ruins. E mudança de liderança sempre traz instabilidade, traz medo. Medo do futuro, medo do que há de vir. Quem seria o novo governante? Como esse governante iria agir? E agora o coração de Isaías está tomado, como o coração de todos nessa época, de medo, de incertezas em relação ao futuro. E no meio disso tudo, Isaías vê Deus. Isaías consegue enxergar Deus e tem uma experiência poderosa, porque Deus está falando: olha, Uzias morreu, a referência espiritual, da mesma forma que Moisés era referência e era homem de Deus, Uzias também era e morreu, mas agora Isaías teve que enxergar Deus, ver o trono de Deus, ter experiência com o Senhor, e foi isso que marcou a história de Isaías. Foi essa transição, e no meio dessa transição, no meio dessa história, Isaías enxergou Deus, ele conseguiu ver Deus no meio dessa situação toda. Sabe por quê? Porque Isaías conseguiu olhar além daquilo que humanamente
trazia segurança e estabilidade, porque Uzias é o que trazia segurança e estabilidade. Era Uzias, é o rei, é o governante durante 52 anos. Houve prosperidade, houve abundância. Durante 52 anos, Isaías estava tranquilo. Ele sabia que o negócio estava tudo no controle. E agora ele teve que deixar de olhar para aquilo que naturalmente trazia estabilidade e segurança, para olhar para Deus. Sabe? É natural que nós sintamos desconforto durante transições. Transições são desconfortáveis. Elas mexem conosco, com as nossas estruturas, nos trazem segurança, mas elas são necessárias e fundamentais. E nós precisamos estar sensíveis a essas transições. E sem essa habilidade, nós ficamos presos e não vivemos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É interessante que Isaías, volta lá Isaías capítulo 6, ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Ele enxerga Deus, mas algo acontece com Isaías. Deus vem e se manifesta a ele. Ele vê o que ninguém tinha visto. E aí no versículo 5, olha que interessante. Capítulo 6, versículo 5. Abre para mim, filho. Quando ele vê toda essa experiência, ele grita. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Para aí. Primeira coisa que acontece quando alguém tem uma experiência significativa com o Senhor, ele vê Deus. Primeira coisa, Isaías viu. Ele viu além do natural. Ele viu além daquilo que trazia segurança natural. Ele viu o Senhor. E o que é essa experiência de ver o Senhor? De ver o trono do Senhor? A Bíblia diz que ele agora começa a enxergar de fato quem ele é. Ele falou: meu Deus, agora eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua culpa, ele reconheceu que ele não era nada e ninguém. Durante muitos anos ele era um religioso que achava que era alguma coisa, mas agora quem tem um encontro real com Deus, ele tem justamente essa experiência. Ele olha ao Senhor, mas ele passa a olhar para ele mesmo. Ele não pede desculpas. Quem ouviu a mensagem da semana passada vai lembrar disso. Ele não se justifica, ele não culpa ninguém, ele simplesmente assume a responsabilidade. Eu sou o errado nessa história. Ele reconhece a sua condição. Mas vai para o terceiro ponto. Como ela tocou a boca e disse: veja, isso toca os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Quando você reconhece, quando você fala: olha, eu não sou, é a hora que Deus vem e remove a culpa. Só que aí o versículo seguinte diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Toda pessoa que tem uma experiência com o Senhor, ele não só vê Deus, ele vê a sua condição, mas a culpa é removida. E quando a culpa é removida, agora ele pode responder ao Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para cumprir propósito. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Eu estou aqui para transicionar de uma vida paralisada, uma vida natural, para viver no sobrenatural, para entrar dentro do propósito, para assumir meu ministério diante do Senhor, porque o Senhor me chamou para isso. Porque o encontro genuíno com Deus remove a culpa e a acusação. E o encontro genuíno com o Senhor te impulsiona
para uma nova fase. Ele sempre vai te levar para uma nova fase. Eu não acredito em gente que fala, cara, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo, mas o que aconteceu na tua vida? Nada, então não tem. Não. É difícil entender isso, porque todo mundo que tem um encontro com Deus, ele vai para uma nova fase. Deus leva, empurra ele para um novo momento. Essa é a resposta natural de quem tem uma experiência com Deus. Ele é impulsionado por uma nova fase. Porque essa é a geração de Isaías, é a geração que responde, é a geração que diz, eis-me aqui, eu assumo, a porta está aberta, eu vou entrar, eu vou assumir o meu ministério, eu vou assumir o meu chamado, eu vou ser o profeta para essas nações e para essa geração que Deus me chamou. E terceiro personagem é Samuel. Abre comigo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Deus fala com Samuel, nesse momento, para você se contextualizar na história. O rei de Israel nessa época é Saul. Saul, ele foi levantado por Deus, e quem ungiu Saul foi o próprio Samuel. Samuel foi o que desceu o óleo sobre o ministério de Saul, que estabeleceu Saul como rei. Mas Saul foi reprovado pelo Senhor. Saul não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Deus chegou para Samuel e falou, chega, Saul passou, eu tenho um novo rei. E capítulo 16 narra exatamente esse momento no versículo 1. E o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. E eu enviarei a Jessé e escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. É interessante que Deus vem e fala com Samuel. Samuel, por que você está triste? Saul passou. O tempo de Saul passou. Agora eu tenho um novo rei para estabelecer sobre Israel, que já era Davi. Davi entra nessa história. Mas Deus fala assim, eu rejeitei Saul. Fui eu que rejeitei, fui eu que estabeleci, fui eu que rejeitei. Por que você está triste? Ou seja, o que Deus estava falando? Até quando você vai ficar de luto por Saul? Até quando você vai ficar entristecido por Saul? Mas sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida é assim, nós não transicionamos para novos tempos e percebemos novos tempos, porque às vezes nós ficamos em lutos e decepcionados com situações e pessoas que às vezes fracassaram, nos decepcionaram. Quem estabeleceu foi Samuel. Foi o ministério de Samuel que abençoou e deu início e impulsionou o ministério de Saul. E Samuel agora se sente o quê? Responsável pelo fracasso de Saul. E Deus falou, por que você está em luto por causa disso? Por que você está triste? E pode ser porque Samuel, ele era um profeta, ele era um vidente. E Samuel, ele depositou toda a confiança em Saul e ele se frustrou. Foi Samuel que estabeleceu, foi Samuel que colocou Saul. Ele que treinou, ele que discipulou. E pode ser que Samuel estivesse triste. Poxa vida, eu me dediquei tanto, eu fiz tanto. Eu fui lá, eu discipulei, eu treinei, eu abri mão da minha família, eu abri mão de estar em tal lugar para treinar, para discipular. E Saul não responde. Saul me dá uma mancada dessa. Talvez ele estivesse se questionando, como que eu não enxerguei as falhas de Saul? Pode ser que ele começasse agora a entrar numa crise ministerial, de identidade ministerial, questionando seu próprio chamado, porque ele começou a questionar, poxa, se eu sou um vidente, por que eu não enxerguei? E é assim que muitas vezes nos comportamos quando nós somos frustrados. Por que eu não vi? Por que eu não percebi? Como que eu não percebi as falhas de caráter? E Samuel ficou se lamentando. Ele falou, eu investi tanto. E provavelmente ele estava inseguro em relação ao seu dom. Poxa vida, eu sou profeta. Será que eu sou de verdade?
Provavelmente ele começou a colocar em questionamento o seu chamado. Será que eu fui chamado mesmo? E Samuel estava acostumado a ouvir Deus desde pequenininho. E provavelmente nesse momento ele entra numa crise dizendo: Deus, será que eu estou ouvindo Deus de verdade? Será que aquela experiência foi real na minha vida? Porque é assim que funciona quando a gente se frustra. O diabo começa a lançar setas e a gente começa a questionar até as nossas experiências com Deus. É colocado em dúvida até o nosso chamado. Eu não tenho chamado para ser pastor, eu não tenho chamado para isso, porque se eu tivesse, as coisas não iam dar tão errado, eu não seria frustrado. Aonde na Bíblia tem garantia de coisa certa o tempo todo? A Bíblia não nos garante sucesso absoluto. Que Bíblia é essa? Aonde a irresponsabilidade do outro se torna a nossa responsabilidade. Isso não é Bíblia. Uma das causas de maior frustração e decepção de muitos é a irresponsabilidade dos outros. A falha do caráter do outro não é responsabilidade minha. A minha é pregar, ensinar e discipular. Agora, no final da história, a decisão vai ser sempre do outro lado. E o impacto e a influência minha é mínima nessa história. Eu vejo muita gente que treinou, discipulou, investiu, aí o outro não respondeu, ele abandonou, falou: não, isso não é para mim. Imagine se Deus tivesse feito isso já em Adão. Você nem estava aqui hoje. E depois de tanto tempo, Deus continua ainda acreditando, insistindo e investindo. Por que eu e você vamos abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer? Porque eu me frustrei? Deixa eu te falar uma coisa. Se você nunca ouviu isso, acorde para a vida. Mas frustração faz parte também da vida. Frustração faz parte. E aprenda a lidar com ela. Sabe? A pergunta que você precisa responder é o seguinte: até quando você vai estar nesse luto tóxico? Porque há lutos que são saudáveis, fazem parte. Perdi uma pessoa querida, e eu passar pelo processo. E o próprio processo de luto é o processo de Deus nos levar a uma transição. O luto é uma transição por si só. É natural. Vai acontecer. No início é de uma maneira, depois você vai sofrendo e você vai aprender a lidar, e você passa pelo processo de luto, e o luto é saudável. Porque nós somos humanos. Mas não é esse luto. O luto que Samuel estava vivendo era um luto tóxico. Era um luto que fazia mal. É um luto que estava envenenando a alma de Samuel. E às vezes a pessoa fica nesse luto tóxico porque eu me decepcionei, porque eu me frustrei, porque fizeram isso comigo, porque que fulano errou comigo, e a pessoa vai amargurando, vai se envenenando, vai piorando. Isso é tóxico. A questão é até quando você vai viver nesse luto tóxico. É quando a porta da próxima missão estiver aberta e você não entra porque a pessoa está paralisada com medo. Porque o medo paralisa, esse tipo de luto paralisa. A pessoa fala assim: bom, eu investi, não deu certo, eu não vou investir mais. Eu acreditei, me decepcionei, eu não vou mais acreditar. E aí a porta se abre para novos tempos, para as novas épocas. É uma transição para o novo, mas a pessoa fica paralisada, com medo de entrar, com medo de acreditar, com medo de investir, com medo de se dedicar, porque ela está naquele luto que impede ela de andar. E o Senhor está falando para você nessa igreja, nesse dia, para você que está me escutando pela internet: avança para aquilo que o Senhor tem, avança para o propósito de Deus. Não permita que o luto paralise a sua vida, em nome de Jesus. Porque ele estava preso no próprio luto. E é interessante que Deus falou: Samuel, por que você está triste com Saul? Olha o azeite, olha o chifre com azeite. Vai lá e vai ungir um rei novo. Você é profeta, você é chamado para o Senhor, você tem um propósito, vai cumprir o seu propósito, porque ainda tem azeite nesse chifre. Sabe? O azeite é justamente isso. O chifre com azeite é o instrumento do profeta. Deus falou: enche o chifre de azeite. Saul passou, mas tem Davi nessa história. Ainda tem Davi para a tua vida.
tem aquele que vai estabelecer o reino, que vai trazer a glória, que vai restaurar a arca, que vai reconstruir, que vai fazer. Só que ele era um profeta e Deus estava falando: lembra, você é profeta. Você é profeta ainda. É engraçado que Samuel entra em dúvida do seu chamado e Deus fala: você é profeta, olha aí o azeite. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos profetas, para profetizar. Agora, profecia não é apenas prever o futuro. Profecia é gerar o futuro. Profecia não é apenas prever, não é ter a capacidade de prever, mas é ter a capacidade de gerar. Lembra e a visão do profeta no vale de ossos secos? Levou o profeta e falou: o que você está vendo, profeta? O profeta está falando assim: eu vejo um vale de ossos secos. Então começa a profetizar, porque essa realidade vai mudar. A profecia tem o poder de mudar a realidade, de gerar novas realidades. Nós temos que levantar como profeta nesses dias e começar a declarar e gerar novas realidades do Senhor. Se levanta como profeta na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, nos seus negócios, e começa a gerar uma nova realidade de Deus para a tua vida. Sabe? Deus queria dizer para Samuel: não fique preso no seu luto, enxerga o novo tempo, enxerga Davi. E o terceiro personagem dessa história, Jesus. João capítulo 19. Jesus está na cruz do Calvário, pregado, passou por todo o processo da crucificação, está sofrendo no seu corpo tudo aquilo que a crucificação trazia. Mas o capítulo 19, versículo 25 diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Tinha 3 Marias no pé da cruz. E o texto diz que essas Marias estavam lá, inclusive a Maria, mãe de Jesus. Versículo seguinte: quando Jesus viu sua mãe ali, ele perto dela, o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe, ele na cruz, crucificado, ele viu Maria, mas viu João, o discípulo a quem ele gostava, que é o único discípulo citado que estava com Jesus na cruz. Ele disse à sua mãe: eis aí o seu filho. Continua. E ao discípulo: esta aí a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. O interessante desse texto é que Jesus nos dá uma lição do que é transicionar para um novo tempo, o que é ter visão espiritual, o que é ter percepção de Deus. Mesmo na cruz sofrendo, ele percebe uma necessidade. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele não estaria mais ali. Maria agora não teria mais o filho. Maria já não tinha marido, tinha os irmãos de Jesus. Mas ele sabia agora que Maria se tornaria órfã de filho. Então o que Jesus vem? Ele transiciona Maria de família. Ele fala assim: Maria, eis aí um novo filho, João. João, recebe Maria como sua mãe. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, João recebeu em sua família, porque agora Maria ia ficar desamparada. E Jesus tem a percepção de enxergar essa necessidade e transicionar Maria de família. E como ele conseguiu enxergar isso diante de tanto sofrimento e angústia? Porque Jesus não ficou preso no luto de Judas. Jesus tinha acabado de ser traído. Em partes, a culpa dele estar ali seria por conta da traição de Judas. Mas Jesus conseguiu vencer o luto de Judas
E porque ele venceu esse luto, ele conseguiu transicionar a vida de Maria para uma nova família. Sabe? No lugar de Jesus, muitos estariam ressentidos e magoados. E é isso que tem paralisado a vida de muita gente. A mágoa e o ressentimento por conta das traições do passado. Do Judas que já passaram na nossa vida. Sabe? Pode ser que muitos no lugar de Jesus poderia estar pensando lá na cruz: olha aquele Judas, eu queria matar ele. Ele poderia estar se lamuriando, se lamentando na cruz, sabe, se amargurando na sua alma, porque esse tipo de gente que tem esse comportamento é justamente assim que funciona. Ela fica se lamentando, reclamando, sabe, falando mal, e ele sabe, maquinando o mal da outra pessoa, e ele dizendo: olha, na hora que eu chegar no céu, você vai ver, eu vou mandar um raio, e eu vou fazer isso com Judas, e ele tentando ali maquinando, mas Jesus não, ele venceu esse luto. Ele não permitiu que essa traição tomasse conta do seu coração. Ele não permitiu que essa traição tirasse ele do propósito no qual Deus estabeleceu. Porque o perigo das decepções, o perigo das traições, o perigo das frustrações é tirar a pessoa do propósito. Desvia ela. Ela abandona aquilo que ela foi chamada para fazer, para ficar somente se alimentando daquele luto maligno, diabólico. E se você não consegue superar a dor da estação passada, você não consegue ver o novo de Deus. Nós precisamos aprender a superar as dores do passado. Traições, circunstâncias adversas na nossa vida aconteceram, mas isso não pode nos paralisar, isso não pode determinar a nossa vida, o nosso chamado. Nós precisamos aprender a superar para enxergar o novo de Deus. Isaías 43:18 é um texto que eu gosto muito, que diz assim: esqueça o que se foi, não vivam no passado, veja, eu estou fazendo algo novo. Veja, abandone, deixe as coisas do passado no passado e veja, porque eu estou fazendo algo novo. Mas muitas vezes não enxergamos o novo de Deus porque estamos olhando para as coisas do passado. Sabe? Jesus, ele viu Maria. Jesus teve que superar Judas para enxergar João. Judas não estava ali, provavelmente Judas já havia morrido. Jesus superou Judas e enxergou João, que estava ali próximo dele. Esse também é um problema de muita gente. Jesus tinha 12. Só Judas o traiu. Mas quando a gente não supera o Judas, a gente começa a achar que todo mundo é Judas. Essa é a dificuldade. Começa a achar que todo mundo é Judas. Porque não supera Judas. E aí a gente deixa de perceber que tem João que está ali fiel até o final. Fiel. Está ali. Não fugiu. Não traiu. Firme e forte. Está ali. Eu estou morrendo, mas o cara está ali ainda. Não me abandonou. E deixa eu falar uma coisa. Às vezes é essa a percepção que muitas vezes o diabo quer trazer. Porque uma pessoa faz um negócio ruim, a pessoa começa a achar que todo mundo é ruim. Não é assim a vida. Normalmente, na maioria das vezes esmagadora, é sempre a minoria da minoria. Mas às vezes a gente valoriza muito mais a minoria do que a maioria. Nós às vezes valorizamos muito mais o Judas do que os Joões. Está cheio de João aí perto de você, às vezes a pessoa não está enxergando. Porque ela está olhando para uma coisa que já passou. Se a cabeça de Jesus estivesse em Judas, os olhos deles não tinham enxergado João. Sabe? E por que eles não enxergaram? Porque às vezes a resposta, ela está ao nosso lado e nós não enxergamos. Está muito mais próximo do que você imagina. Agora, por que eles não enxergaram? Porque eles tinham olhos carnais. Paulo diz isso, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 17 e 18. Ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
E aí ele diz assim: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo: eu aprendi a superar a dor. Eu aprendi a superar um momento de angústia, olhando para aquilo que não dá para enxergar. Não para o natural. Não porque é aparente. Não para o momento. Mas para aquilo que o Senhor tem. Para o eterno. Sabe? Parece contraditório, porque Paulo está dizendo: eu enxergo o invisível. E às vezes a pessoa está presa no último fracasso ou na frustração e não consegue enxergar a nova estação de Deus para a vida dele. Não consegue. Porque a pessoa está presa, paralisada, engessada na última estação. Mas Paulo diz: olha, eu não olho para o que é natural, porque o que é natural é transitório. Quero te falar uma coisa: tudo passa, querido, tudo passa na nossa vida. A dor, o sofrimento, o tempo bom, tudo passa. Tudo é transitório. Mas aquilo que é de Deus é que fica. Quem crê, diga amém. Amém. Sabe, uma nova estação e novos relacionamentos estão à disposição. Mas muitas vezes não entramos nessa nova estação, não nos relacionamos com gente nova, porque estamos presos a relacionamentos frustrados e a fracassos do passado. E é uma coisa interessante, eu queria encerrar com isso. A banda pode subir. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo, isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, e Paulo nos dá uma lição sobre períodos de transição na nossa vida. Tem coisas que você não vai receber se você estiver estático, parado. Paulo está dizendo assim: olha, eu vou fazer uma coisa, eu prossigo, eu caminho para o alvo, eu vou atrás do alvo, eu não vou ficar parado. Tem coisas que eu não recebo se eu estiver estático, parado. Tem gente que fica assim: não, Deus, o Senhor primeiro tem que fazer para eu dar o primeiro passo, o Senhor tem que intervir para eu fazer isso. E Paulo está dizendo: não, esse não é o caminho. O caminho é: primeiro você anda, primeiro você prossegue, você sai daquele ambiente, você sai daquela estação, você abandona aquela circunstância do passado e vai e atravessa a porta de um novo tempo, de uma nova etapa na tua vida. E conforme você atravessa, Deus vai começar a estabelecer algo na sua vida. Mas tem gente que está paralisada, como se tivesse plantado na estação passada, e agora Deus está movendo para a nova estação. Quem crê, diga amém.